terceira geração PowerEdge, Velozes e Furiosos da Dell e Bravo Tecnologia. Primeiro, a gente teve alguns problemas com imagem aí, mas na conversão da apresentação, mas eu acredito que sejam problemas menores. Se tiver algum slide com problema, eu depois ajeito. Bom, quais são... Michael Dell comentou, no final do ano retrasado, que a gente está no pico de uma nova revolução tecnológica. Nos anos 80, o PC fez uma revolução na computação da época, e a Dell nasceu e cresceu muito por conta disso, e agora a Dell está prestando muita atenção nessa fase que a gente está falando muito de nuvem, de Big Data, de mobilidade, de segurança, que são os itens aí que estão mudando, né? Toda a indústria de PC está sofrendo com baixas de vendas, então a gente está realmente numa mudança. E os servidores têm que estar alinhados com essa mudança. Quais são os desafios atuais dos ambientes tradicionais de servidores? Os desafios atuais são que hoje, quando a gente compra servidor, as plataformas são muito rígidas, né? Que os upgrades acabam sendo custosos. Geralmente, você acaba trocando a máquina inteira. É muito raro você ficar trocando componentes, né? E isso é muito custoso. Segundo, os processos de gerenciamento dos servidores em si são muito ineficientes, né? Se você for fazer a atualização de todas as BIOS de um servidor manualmente, você vai gastar aí seguramente 1 ou 2 horas, mesmo bem treinado, né? Um processo manual. Então é complicado. Uma outra questão é as limitações de arquitetura. Então, de repente, um servidor web que hoje está trabalhando bem, alguém lança uma campanha de compra da sua empresa e aquele servidor web vai a 100% enfim, hoje você tem que ter muito mais elasticidade nas suas cargas de trabalho, né, para muitas demandas que tem pico. Então, justamente quando você faz a campanha que precisa que os clientes acessem os sites para fazer as compras, você não tem o requisito naquele momento. Então, esse é um desafio, né? E o outro é um desafio que muita gente já comenta, que nos últimos anos o poder de processamento aumentou muito, memória e velocidade de memória também aumentou muito, mas o storage não tem, a performance do storage não tem aumentado muito até pouco tempo atrás, né? Então, está vindo aí os discos SSD, então está tendo uma revolução no storage, né? Então esse também é um desafio atual. Quais são as tendências, né, quais são então agora as tendências para os próximos anos, né? Demandas aceleradas, crescimento de implementações em nuvem, né? Você tem muito virtualização de servidores, já é algo generalizado, e existe uma tendência muito forte agora de storage definido por software. A gente vai ver com os discos SSD, fica muito mais interessante você montar um storage definido por software, que você fica com uma solução mais barata e ao mesmo tempo mais performática do que o storage tradicional. Então isso é uma tendência muito forte que a gente tem observado. Os desafios de redução de despesas, como sempre, né? Cada ano você tem que fazer mais com menos, né? E o aumento das expectativas dos usuários. Os usuários com seus iPhones e seus tablets sempre conectados, então eles acabam sendo muito mais exigentes que as infraestruturas de TI nunca parem 24 horas por dia estejam funcionando, né? Como que a Dell direciona o desenvolvimento dos produtos dela? Um dos principais, ela ouve o mercado, ela estuda as tendências, mas ela também ouve as pessoas. Então, as principais demandas dos usuários, que são usuários menores, né, são por ter um gerenciamento mais simples, né, que consiga gerenciar melhor o meu servidor. A gente vai ver como que a Dell melhorou isso ainda mais na geração 13. Né? E os clientes que têm ambientes com
muitos servidores, dezenas de servidores, centenas de servidores, eles estão preocupados com eficiência, que é redução de espaço, economia de energia elétrica. Energia elétrica é uma demanda muito forte para esse tipo de cliente e a gente vai ver como que a Dell melhorou isso ainda mais. Um resumo de qual é a filosofia de projeto da Dell. Primeiro, consistente. Então você vai ver que em todas as linhas de produto a interface é muito parecida, arquitetura, enfim, toda a linha de produto, todos os produtos é muito consistente. Você vai ver que existe muita versatilidade na geração 3, continua confiável, né? Então já está na 13ª geração, é uma marca muito admirada no Brasil. Eu costumo visitar clientes e perguntar. Lógico, tem clientes, servidores de todas as marcas, mas quando eu pergunto para a Dell, você está satisfeito? A grande maioria fala, estou muito satisfeito com o Dell. Okay? E é uma solução escalável, né? A filosofia do projeto agora, para a geração 13, é escalável justamente para atender esses picos de demanda que muitas vezes ocorrem nas empresas, né? Uma coisa muito interessante é focado na carga de trabalho. Então, a gente vai ver muitos servidores focados para cargas de trabalho específicas, né? Como computação de alta performance, por exemplo, ou os microservers, né? Vamos dar uma olhada em algumas coisas disso. E também a gente vai ver muita coisa também otimizada para virtualização, tanto virtualização de servidores como virtualização do storage, ok? Então, os projetos da Dell inspirados em clientes, então, arquiteturas estáveis, plataformas flexíveis e otimizadas para carga de trabalho. Benefícios. Então, os benefícios para os clientes são, primeiro, a gente vai maximizar a efetividade operacional, né? Tem que ser eficiente, a operação tem que ser eficiente. Depois a gente vai ver isso em mais detalhes. Otimizar a escala e flexibilidade. Então, a solução tem que poder crescer facilmente e ser flexível. E garantir uma computação sem preocupação. Eu acho que isso é o maior legado, né? O maior objetivo. É colocar o servidor lá e esquecer que ele existe, né? Esse é o principal. Isso é para ter maior eficiência, maior agilidade e maior confiabilidade de TI, né? Vamos detalhar cada um desses 3 itens nos próximos slides. Primeiro, maximizar a efetividade operacional. Como é que eu maximizo a efetividade operacional do servidor? Primeiro, eu preciso colocar automação. Então, alguns exemplos bem rápidos, tá? Se eu tiver que instalar 10 servidores Dell iguais, eu instalo primeiro, gravo um arquivo XML, coloco num pendrive, edito esse arquivo e simplesmente ligo os outros servidores com esse pendrive, ele já vai configurar automaticamente todos os itens, eu vou ficar com os 10 servidores exatamente iguais. Isso é chamado Zero Touch Deployment, que é uma das features de automação da Dell. Como um exemplo, tá? Otimização de recurso, que é uma preocupação do pessoal que tem os servidores, tá? Existe uma tecnologia sensacional da Dell, chamada Fresh Air, que permite que os servidores funcionem 99% do tempo até 40 graus. Sim, ambiente externo, 40 graus, uma sauna, pode colocar o servidor lá, que ele está desenhado para operar nessa temperatura e funcionar bem. Muitas vezes a economia que a gente tem com ar-condicionado de data centers, ou um rack, né, que pode operar numa temperatura maior, vai ser a diferença do preço da Dell com os concorrentes dela. Isso que vai fazer. Eu disse 99%, por quê? E nos outros 1%? Nos outros 1% pode ir até 45 graus. Tá? Então, 40 graus, com certeza, é tranquilo. Então, isso aqui dá os exemplos de como é que eu consigo maximizar a efetividade operacional. Tá? Outro item é a escalabilidade. Como é que eu consigo garantir flexibilidade e escalabilidade? Então, a gente vai ver mais detalhadamente mais na frente componentes. Eu tenho muitos componentes interessantes, como o Express Flash, né? Ou Local Storage baseado em Flash. A gente vai ver isso, né? Infraestrutura. Também a gente vai ver nessa apresentação algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, a solução Power Edge Vertex, que é direcionada para filiais de empresas, né? A gente vai ver isso mais na frente. E também o Power Edge FX. Quem chegou mais cedo estava vendo o vídeo.
é como se fosse uma evolução do Blade, né? A gente continua com o Blade aqui, que é o PowerEdge M-Series, mas hoje já existe uma evolução do Blade, que é o PowerEdge FX, né? E a parte de gerenciamento, com os famosos softwares OpenManage, né, que fazem toda a administração dos servidores. Inclusive tem para gerenciar energia e serviço diagnóstico, a gente vai ver alguns casos. E o terceiro item, que são as vantagens, né, garantir uma garantia de computação sem preocupação. Então, só um exemplo da computação sem preocupação, eu tenho o suporte assist. O que é o suporte assist? Eu fico coletando dados automaticamente durante todo o tempo, e baseado nesses dados, eu posso inferir que tem alguma coisa estranha, e o suporte assist abre o chamado no suporte da Dell automaticamente, sem nenhum tipo de interferência. Então, por exemplo, um disco começa a variar a velocidade, ele já sabe que pode ser que dê um problema, ele já abre um chamado, o pessoal já dá uma olhada nesse disco, já abre um chamado e já vem um técnico com um disco em mãos para substituir o seu servidor, caso isso aconteça. Então, isso aí é a capacidade de recuperação sem preocupação, isso aqui é muito bom, tá? Tem outros itens, né? O objetivo dessa apresentação, né, é uma apresentação com muitos slides, bem rico, é que você baixe, guarde e leia com tranquilidade, e na apresentação a gente só vai pontuar os itens mais importantes aí, né? Ok? Bom, linha de produtos. A Dell tem 7 linhas de produtos, tá? Que são servidores baseados em torre, servidores baseados em rack, servidores Blade, o Vertex, que é uma solução para filiais, né? E o PowerEdge FX, que é a evolução do Blade, ok? Existem também duas linhas, que é o C-Series, que são os servidores focados para serviços de nuvem, tá? E os Data Center Solutions, tá? Que são soluções completas de data center. A Dell entregando um data center inteiro para você, tá? Ou baseado em container ou baseado em prédio mesmo, tá? Essas duas soluções a Dell oferece, mas a gente não vai abordar aqui. A gente vai abordar essas 5 primeiras aqui, que são mais o dia a dia nosso, que vocês podem estar interessados, ok? Isso tudo você pode associar ao Dell Storage, que tem bastante oferta muito interessante de storage, Dell Networking, né, que são switches, inclusive, com uma linha muito interessante de 10 gigabits e 40 gigabits já estamos indo também para 100 gigabits. Né? E na parte de Dell Software, né, principalmente quando a gente fala em segurança, a gente está aqui colocado o SonicWall. Né? Então, se você tem uma necessidade de segurança, pode ter uma solução toda integrada também com o SonicWall, que hoje é parte da Dell. Okay? E os serviços da Dell e os serviços da Bravo Tecnologia para fazer tudo isso aí funcionar. Continuando, quais hipervisores e sistemas operacionais suportados na geração 13? Aqui é uma lista breve, tá? Então, o ponto interessante é vSphere ESX 6.0, eu conferi isso ontem, já está disponível para algumas máquinas, você implementar ESX 6.0, né? Já existe as imagens feitas pela própria Dell, já com os drivers, então você comprou, por exemplo, um R630, entra lá no site da Dell, entra lá em Downloads, você vai ver uma imagem de VMware 6.0 pronta para download, já com os drivers todos corretos, ok? Então isso aí é muito interessante, já tem suporte para 6.0. E o resto, né, os sistemas operacionais principais estão todos suportados. Interessante notar que para algumas plataformas, pode ser que algum sistema operacional não esteja disponível. Então, sempre confira clicando nesse link aqui. O link não é clicável agora do que durante a apresentação, mas quando você fizer o download, é um PDF, você vai conseguir clicar no link, ok? Continuando, aqui é uma visão rápida de quais, dentro de cada sistema operacional, dentro de cada um dos sistemas operacionais, quais as aplicações. Então, só um exemplo, Windows, eu tenho suporte a web, eu tenho suporte a acesso, AD, eu tenho suporte aos gerenciamento, redes, o Windows Storage, etc. Tá? Então, cada um dos sistemas operacionais
comenta aí quais os aplicativos ou quais as aplicações que ele está suportando aí, né? A gente está falando aí de Windows, Red Hat, SUSE e VMware, ok? VMware aqui 5.5, mas já avisando que já tem suporte para o vSphere SXI 6.0 para muitas das novas máquinas, ok? Isso eu conferi ontem. Vamos falar agora um pouco de um dos componentes que pode fazer uma diferença muito grande em aceleração de storage, que era um dos desafios, né, que a gente abordou lá no começo, né? Então a gente tem duas soluções de aceleração de storage, uma para SAN e uma para DAS, uma para SAN e uma para DAS, que a gente vai ver agora nos próximos slides. A primeira delas, né, é o Dell Fluid Cache for SAN. Aqui apenas alguns depoimentos, né, das pessoas que estão utilizando essa tecnologia e estão muito satisfeitas para tecnologias de alta performance, estão muito satisfeitas com essa tecnologia. Como funciona o Dell Fluid Cache for SAN? Vou mostrar um slide aqui, vamos explicar slide cada um dos componentes, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho os meus servidores aqui que precisam acessar o meu storage aqui embaixo. Ok? Muito bem. Como é que esse acesso é dado? Por essa rede roxinha aqui, ó, que é essa rede de Fiber Channel ou a SCSI entre os servidores e esse storage. O que é o Dell Fluid Cache for SAN? Primeiro, eu vou instalar nos servidores um pedaço de software que vai identificar os acessos aos requisitos de dados dessa rede SAN. Tá? Segundo, eu vou adicionar, né, nessa rede alguns servidores específicos. E aí sim, aqui pode ser servidores de qualquer fabricante, eu só preciso instalar o software. Mas aqui precisa ser servidores da Dell, né? Eu tenho servidores Dell com discos PCI SSD, que são discos flash, tá? E aí eu tenho um componente aí de aceleração, né? Aí eu vou configurar uma rede entre estes servidores, que são os servidores que eu já tenho, e esses novos servidores, uma rede de baixíssima latência. Então essa rede tem que ser no mínimo 10 GB, ou o ideal 40 GB, para eu ter a aceleração que eu preciso, tá? Porque esses discos são muito rápidos, então eu preciso ter uma rede com baixíssima latência. Como é que vai funcionar, né? Aí eu vou mapear os meus volumes do meu storage nessa solução. E aí o que acontece? Em vez desse, toda vez que esses clientes precisarem acessar aqueles volumes, em vez de acessar aqui, ele vai acessar por essa rede de alta velocidade os volumes que estão mapeados aqui em cache nesses discos. E aí sim, estes servidores vão fazer os acessos ao storage. Tá? À medida que começar a funcionar a tecnologia, os dados mais acessados vão estar em flash de uma rede muito rápida. Tá? Então eu vou conseguir essa performance aqui, que é de 5 milhões de IOPS, 5 milhões de IOPS no storage. Então aumenta muito a performance. Então sem você trocar seus servidores, sem você trocar seu storage, eu consigo dar uma acelerada na sua solução. E você não precisa ter servidores da Dell para isso, ok? Uma pergunta rápida aqui que o pessoal fez, né? O que o termo SAN e DAS significam? SAN é Storage Area Network. É uma rede onde eu tenho basicamente um array que se comunica com meus servidores por uma rede Fiber Channel ou a SCSI. DAS é os discos que são diretamente atachados nos servidores. Então, DAS é Direct Attached Storage, e SAN é uma Storage Area Network, é uma rede. Né? Então, quando é SAN, tem uma rede, quando aqui, tá? Então, se você tem um storage com uma rede entre eles, essa solução vai atuar, vai acelerar esse teu tipo de storage. Né? Para acelerar DAS, ou seja, os discos diretamente conectados, né, a gente tem a solução SanDisk DAS Cache. Para mostrar ela, eu tenho um pequeno vídeo que eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Vamos começar. Perdão, vídeo errado. É esse aqui. Here's how to generate a tech support. Opa, desculpa mais uma vez, vídeo errado. É esse aqui, perdão.
What if you could reduce storage latency, improve server utilization, and gain incredible performance for direct attached storage, all without massive investments? Brought to you by Dell, SanDisk DAS Cache software can dramatically accelerate application performance for workloads like online analytics processing, business analytics, databases, and high-performance computing. Using a Dell PowerEdge server, such as the R920 or a validated FX2 or 13th generation server, it's as easy as 1, 2, 3. 1. Load SanDisk DAS Cache software on the server. 2. Designate the cache device. 3. Map the storage volumes to the cache device. Now, any I/O reads or writes from your application to your storage are through the cache device, and you'll get application acceleration. It's that easy. SanDisk DAS Cache can even be installed on the server in just a few minutes. SanDisk DAS Cache is offered to our customers as an incredible combination of price, performance, and enterprise features. Say goodbye to storage latency and say hello to exceptional application performance for your direct attached storage. Learn more at dell.com/DASCache. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, isso é uma solução de software que eu instalo dentro do meu servidor. E aí, o meu servidor, que tem alguns discos flash, vai ter uma performance muito mais rápida, porque ele vai usar esses discos flash como um cache. Tá? Então, essa é a solução SanDisk DAS Cache. Simplesmente isso, ok? Então, se você tem discos diretamente conectados no servidor, a solução é o SanDisk DAS Cache. Se, ao contrário, a tua solução, você tem um storage, é obrigatório ter a solução Dell Compellent SC8000 para você ter o Dell Fluid Cache aqui, ok? Bom, continuando, vamos começar então a falar dos novos equipamentos, tá? Então, primeiro a gente vai falar da plataforma baseada em torre, que são os T-Series, tá? O primeiro equipamento é um equipamento que é um equipamento da linha anterior, então eu não vou comentar muito pouco sobre ele. Por que ele é mantido, né? Porque o processador dele ainda não foi atualizado, então eu decidi manter a linha anterior, que é a geração 11, que é dado por esse número aqui, ok? Esse é um servidor de entrada, 32 GB, um processador simples para pequenos negócios, tá? Apesar de ter muita informação no slide, eu só vou focar nas informações-chave. Vocês podem abaixar a apresentação e consultar os dados. Também, se quiserem saber mais informação sobre qualquer modelo, a gente também está à disposição aqui, ok? Vamos lá. Segundo, né, um pouco maior, é 320. Esse aqui já é da geração 12, então não está atualizado também, tá? Mas é um servidor já com um socket, um processador com confiabilidade Enterprise. Então ele já tem opções de core até 10 núcleos, já tem memória até 96 GB, e eu consigo ter várias opções de disco com até 16 discos de 2,5 polegadas aqui, tá? Já é um belo servidor para uma empresa pequena já crescente, ok? Agora sim, o 430 já é um servidor da nova geração. Esse 3 aqui indica que é a geração 13. Ele tem 2 sockets, então eu consigo colocar 2 processadores. Eu consigo colocar processadores até 12 núcleos da série nova E5 2600 V3. Tá? E esse servidor já tem um pulo de memória significativo. Ele já vai dar 384 GB de RAM em 12 slots DIMM com até 32 GB cada slot. Então eu tenho essas opções de memória, né, essas opções de DIMM, eu consigo chegar nessa memória aqui. Tá? Em termos de disco também, ele é bem interessante, eu posso colocar até 16 discos de 2,5 polegadas, tá? Inclusive discos SSD, e eu consigo colocar aqui uma LTO45 para ter uma solução de backup aí para a sua empresa. Entendeu? Então eu consigo fazer uma solução que eu consigo fazer, por exemplo, backup em disco e depois automaticamente do backup em disco vai para o backup em fita, instalando, por exemplo, Symantec Backup Exec aí, ok? A gente também vende Symantec Backup Exec com esse servidor, passa a ser um servidor de backup sensacional, ok? Continuando, o T630, esse é o maior dos torres, tá? Então, eu consigo também 2 processadores, aí chegando até 18 núcleos. Eu consigo colocar 4 GPUs, que são placas de vídeo,
né? E aí eu consigo fazer virtualização de desktops, e essas placas de vídeo eu consigo virtualizar, ou seja, dar para os meus acessos remotos, tá? Então eu tenho eu consigo fazer isso como uma plataforma de virtualização de desktops, ok? Uma outra aplicação para esse servidor, pela quantidade de discos, é backup extremo, também posso usar para banco de dados, enfim, para uma série de utilização. E ele cresce bastante, ele vai até 32 discos de 2,5 polegadas, e eu consigo colocar 4 discos SSDs para usar a tecnologia Express Flash que a gente explicou, para aumentar ainda mais a performance do storage aí, né? Ok? Tudo bem. Terminamos a série de torres, né? Vamos começar agora a série de racks. Aqui da mesma forma, um servidor de entrada, um processador, memória mínima, 32 GB, muito parecido com aquele primeiro torre que eu mostrei para vocês, para pequenas empresas, ok? Um modelo um pouco maior, ainda da geração 12, está aqui a carinha dele, sem a capa de proteção e com a capa de proteção para controlar o acesso, tá? Eu tenho já, eu não tenho a série atualizada de processadores, tá? Mas ele vai então até 10 núcleos e vai até 96 GB, tá? Eu tenho a possibilidade de colocar até 4 discos de 3,5, como está aqui, ou até 8 discos de 2,5, que não está mostrando na imagem, tá? O 430, esse já é a geração 13, então já é novidade. U de muitas opções de disco, né? Inclusive 10 discos de 2,5, né? Aqui a gente está vendo 8 discos de 2,5 com a parte aqui de DVD, mas você pode comprar sem essa parte aqui de painel e DVD, e ele fica com 10 discos de 2,5. Isso aqui é uma das flexibilidades que tem nessa linha, né? Ele também já tem 2 processadores da série nova, que é o E32600V3, com até 16 núcleos, e a memória já vai até 384. Excelente produto, especialmente pode ser utilizado muito bem para virtualização, ok? A série 530, que é basicamente igual ao 430, só que com 2U de altura, então eu tenho mais opções de disco. Simplesmente isso. A série 630, aí a gente já vai com processadores até 18 núcleos, a gente já vai a incríveis 1.5 terabytes de memória máxima, tá? Na série 630, mas a quantidade de discos aqui é limitada porque é um, ok? Na série 730, com 2 U's, eu tenho muito mais opções. Eu tenho o mesmo 18 núcleos, o mesmo 1.5 teras, mas aí eu consigo colocar até, por exemplo, 16 discos de 2,5 SATA ou SSD aqui na frente. Okay? Então, eu tenho bastante capacidade de disco nesse equipamento. Tá? Existe uma versão muito interessante do 730, que é o 730XD, onde eu posso ter 2 conjuntos de disco operados por 2 controladoras diferentes no mesmo equipamento, tudo em 2 usos. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui nessa tela eu tenho 18 discos, que são os novos discos de 1.8. Então eu tenho 18 discos de 1.8, mais 8 discos de 3.5. Então esses discos de 1.8 SSD e mais discos de 3.5, que pode ser discos SATAs de, por exemplo, discos SATAs de 4 teras. Então eu consigo uma capacidade muito grande e uma velocidade, tudo no mesmo servidor, com, né, o mesmo processador, né, da 630 e 730, que é 18 núcleos até 1.5 tera de memória RAM. Tá? Então, essa solução em 2U eu posso ter, por exemplo, rodando um banco de dados, onde eu guardo os dados aqui, e eu posso usar esses discos para flash, SanDisk Dash Flash, para acelerar o acesso ao storage local aqui desse servidor. Então é uma opção bem interessante para, por exemplo, um banco de dados. Tá? Quando a coisa começa a entrar no nível muito grande, a gente pensa na série 8 e na série 9 da Dell. Infelizmente ainda não está disponível o 930, que são os novos processadores, né? Mas a série 9 ela tem suporte até 4 processadores em 4U de altura. Não é a mesma linha de processadores. A gente vê aqui que a E7 versão do V2 vai estar em breve a E7 V3. Né? A V2 vai até 15 núcleos, então eu consigo ter
até 60 núcleos em 2 usos, né? E esse vai para incríveis 6 TB de RAM, um único servidor, tá? Para realmente cargas muito grandes no servidor Oracle, servidor SQL, banco de dados, enfim. Mas aguardem aí que em breve vai ter o 930, 830 aí para atender essas demandas aí, ok? Um ponto interessante para quem está acostumado com os processadores AMD, já faz um tempo que a AMD não está desenvolvendo produtos para a linha de servers, né? E nessa geração 13 não teve mais nenhum servidor baseado em AMD. Então, muitos de vocês que compram servidores 815, que tinham 4 processadores AMD, infelizmente, até o final do ano vai ser descontinuado o 815 e não tem nenhuma opção de AMD mais para substituir esses 815, infelizmente. Tá? Bom, vamos falar um pouco de Blade, né? Blade é mais uma série de servidores, né? Para quem não conhece, Blade é um chassi com 10 U's de altura e 19 polegadas. Eu tenho 8 baias verticais, onde eu posso colocar módulos de servidores que ocupam a altura completa. Eu posso colocar módulos de servidores que ocupam meia altura, ou eu posso colocar módulos de servidores que ocupam 1/4 de altura. Tá? Então eu tenho essas 4 opções, a gente vai ver alguns módulos aí. Tá? Nessa apresentação não tem, mas existe também um módulo que ocupa 2 slots, que ele é recheado de discos, então eu posso ter dentro do meu Blade uma opção de um storage local, né? Mas só tem essa opção de limitado, é bem limitado em opções de storage local, né? A gente vai ver que tem uma outra solução que é mais rica, tá? Então, só um ponto, tá? O Blade, ele tem um backplane, então todas essas placas se comunicam entre si, se comunicam com o storage que tem aqui, né, e se comunicam com o backplane traseiro, onde eu consigo colocar um monte de switches, tá? Ok? A gente vai ver isso em breve. Os Blades da Dell, ele já vem com 6 fontes, a opção até 6 fontes, e já vem com 9 ventiladores e tem um backplane intermediário de alta velocidade para conectar tudo isso, ok? Alguns módulos. Então, já tem disponível o módulo M630, que é um módulo de meia altura, equivalente ao R630 e ao T630. Então, ele vai lá a 18 núcleos, 1.5 TB de RAM, ok? Tá? Eu tenho o M620, que é o módulo atual. Então, quem quer aumentar, quem já tem M620 e quer manter o homogêneo, vocês têm até o final do terceiro quarto de 2015 para comprar os M620 para manter a compatibilidade, para manter o Blade homogêneo. Se não quiser, parte para comprar o M630, vai funcionar da mesma maneira, tá? M820 também, né? Aí já a gente está falando de uma lâmina de altura total. Essa lâmina aqui, ela suporta 4 processadores, né? E suporta 1.5 TB de RAM, tá? É o M820. Deve estar sendo substituído por o M830, então ele vai sair de linha agora em junho, tá? O M820, né? Desculpa, o M820 sai de linha no final de Q3, lá para outubro, e o M830 já vai estar disponível agora em junho, tá? Ok? M520, aí é um servidor de 1/4 de altura, tá? Muito mais modesto, tá? Em termos de memória, em termos de processamento, tá? E o M420 também, né? Aqui mostrando ele como 1/4 de altura. Você compra essa lâmina, esse invólucro, coloca num slot completo e você consegue colocar até 4 servidores. É a ideia do microserver, né? Não é efetivamente um microserver, porque usa processador Intel, tá? Mas aqui é uma visão do microserver que a gente vai falar em breve, né? Como eu comentei, atrás do Blade eu tenho uma série de opções de conectividade. Então, começando aqui, ó, eu tenho os switches completos, gigabit e 10 gigabit, que eu coloco atrás do Blade e eu mapeio. Essa porta, por exemplo, está na minha lâmina 1, essa porta fica para a minha lâmina 2, essa porta para a minha lâmina 3 e assim por diante, tá? Então eu posso mapear com esse pass-through aqui, para ele falar diretamente com a lâmina, tá? Ou
né, o pass-through então fala diretamente com a lâmina. Ou então, eu não preciso falar diretamente com a lâmina, eu falo com esse switch fala com o backplane e o backplane fala com as lâminas. Tá? Então eu tenho dois tipos de conectividade de rede, direta e através de backplane. Tá? Eu tenho as opções gigabit, 10 gigabit e as opções Fiber Channel. E uma opção bem interessante, que é o Fiber Channel over Ethernet, que eu tenho a tecnologia de baixa latência do Fiber Channel, sobre conexões 10 gigabits e, em breve, 40 gigabits que vão estar disponíveis aqui. Fora isso, tem uma tecnologia de rede, que é pouco utilizada, poucos conhecem no Brasil, que é a InfiniBand, que também está disponível aí para os Dell PowerEdge M-Series, o Blade da Dell, ok? Bom, vamos falar agora rapidamente num item bem interessante, que é o Vertex, né? Se escreve VRTX, mas se pronuncia Vertex. O resumo é um data center completo em um único equipamento com 5U de altura, ótimo para uma empresa pequena, tá? Vamos dar uma olhada na cara dele. Está aqui a cara dele. Tá? Então ele tem a altura, né? Se isso aqui for colocado no rack, a altura dele é 5U, e ele é composto de 4 lâminas. São as mesmas lâminas que eu coloco num Blade, eu coloco aqui. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar 4 lâminas de M630 aqui. Tá? Um ponto de atenção, as lâminas são as mesmas, mas quando elas saem da Dell, elas saem configuradas para funcionar num Blade ou saem configuradas para funcionar num Vertex. Tá? Então eu não posso ter um Blade, um Vertex e ficar intercambiando as lâminas de um para o outro. Tá? Os componentes são os mesmos, mas o firmware, né, ele é diferente. E eu não consigo mudar depois de vindo da Dell. Tá? Então, a vantagem é que você já tem uma plataforma muito conhecida, que tem escala, para ser utilizada numa plataforma de baixo custo para empresas SMB. Então, eu tenho até 4 lâminas e eu tenho até 25 discos de 2,5 ou 12 discos de 3,5. Tem que escolher entre essas duas opções. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, aqui, com 3 dessas lâminas, instalar, por exemplo, um VMware Essential Plus, eu converto esses discos para um storage local, né? Então eu não preciso de storage, consigo ter um ambiente virtualizado em 5Us para 3 servidores com 1.5 tera de memória cada servidor, com até 18 núcleos, ou seja, eu tenho um ambiente muito potente em 5U que atende qualquer necessidade de qualquer empresa SMB. Tá aqui o Vertex, aqui às vezes qualquer coisa entra em contato com a gente que a gente conversa mais sobre isso. Ok? Agora a gente vai começar a falar de uma revolução, né? Que é o PowerEdge FX. Muito interessante. Que é a arquitetura modular hiperconvergente. Se eu pudesse resumir o que o FX ele pegou o melhor do Blade com o melhor da computação em rack e ainda tem a hiperconvergência. Então ele soma 3 características muito interessantes que a gente vai ver no detalhe. Primeiro, né? Vamos entender quais são o que direcionou a Dell a criar essa nova arquitetura. Tá? Primeiro, quais são as tecnologias tradicionais que nós temos? A gente tem o storage SAN, que é aquele storage comum, centralizado, que todo mundo já conhece. Computação tradicional, com aqueles servidores com 2 ou 4 sockets em torre ou em rack que a gente acabou de ver. Redes bem definidas, baseadas em switches topo de rack, ou em módulos de switch espetados atrás de um Blade. Tá? E chassi Blades grandes, né, que são aqueles chassis, como vocês acabaram de ver, que tem 8 baias, eu consigo colocar até 16 servidores. Tá? São chassis grandes. Quais os problemas dessa tecnologia de Blade? Né? Não é uma solução muito adequada para uma empresa que vai ter só 2 ou 3 servidores. Né? Por quê? Porque eu vou comprar um rack feito para 16 servidores e usar para 3. Com certeza tem recurso ali, né, como ventiladores, backplane, fontes, etc., que estão ali à toa, sem utilização. Se você ficar limitado em 3 servidores, então não é uma solução interessante. Aí você diria, então eu posso usar o FX nesse caso. Perfeito, eu posso usar o FX para atender uma empresa pequena que não vai crescer. Então o FX é um Blade, uma empresa pequena que não vai crescer. Mas e se é uma empresa que vai começar pequena e ela pode crescer muito? O Blade pode ser a melhor solução? Não, não pode. Vamos ver então
quais são as novas tecnologias que a gente pode usar. Então, em relação à storage SAN, a gente pode ter evolução, né, com storage definido por software. A VMware já está fazendo muito barulho, que é o tal do Virtual SAN, que usa os próprios discos diretamente conectados nos servidores para fazer um storage, dispensando os switches Fiber Channel, as redes iSCSI e esses caros storages aí, arrays, que você tem que comprar aí, ok? Tá? Então eu tenho uma tecnologia com a mesma performance e um custo muito reduzido, né? Uma outra tendência é, muitas vezes eu preciso de um serviço como servidores web simples, que eu coloco lá um balanceador e eu balanceio entre um monte de servidores web. Em vez de eu criar uma estrutura com servidores baseados em 2 ou 4 circuits, virtualizar essa estrutura e depois criar os servidores web pequenininhos, muita complexidade, simplesmente eu compro servidores muito pequenos, né, que são os microservices para essas necessidades, tá? Então são cargas de trabalho muito específicas, os microservices, tá? Em relação às redes bem definidas com esses racks, esse switch topo de rack de 10 GB, né? A gente vai ter agora os novos fabrics, né? Um Fiber Channel nativo no chassis, velocidades de 10 GB, 40 GB, chegando até 100 GB, tá? Então esse aí é o novo desafio das novas tecnologias. E os chassis muito grandes de Blade, né? Então você precisa ter uma estrutura que começa menor, mas pode crescer. Então, essas 4 orientações motivaram o desenvolvimento da nova arquitetura FX, tá? Vamos lá, vamos pensar como que é a nova arquitetura FX. Pense como se fosse um Lego, tá? Então eu tenho meus blocos de storage, meus blocos de gerência, meus blocos de I/O, meus blocos de computação. E eu vou criando os meus servidores, empilhando esses blocos de Lego conforme eu queira, tá? Então vamos ver alguns exemplos aí, né? Então eu posso, por exemplo, vou montar um servidor aqui. Então eu pego 3 blocos de computação, junto com 4 ou 5 blocos de storage, um bloco de I/O para falar com o mundo externo, ou um storage externo, ou uma rede externa, tá? E um bloco de gerência. Pronto, montei meu servidor, eu tenho um servidor desenhado para minha especificação. E se eu quiser mudar? Por exemplo, eu posso começar com um servidor com um bloco pequeno de storage e um bloco. E aí, à medida que, de repente, esse projeto cresça muito, eu vou lá e adiciono novos blocos nele, tá? Eu posso tirar de outros, jogar para cá, enfim, eu consigo fazer movimentação. Um outro exemplo é que eu tenho servidores que eu comecei como microservice, e aí eu falei, não, eu não quero mais usar esses microservices para esse projeto, eu quero mover esses microservices para outro projeto, e eu quero transformar esses microservices em servidores comuns, tá? Então eu coloco lá blocos de servidores comuns, e eu transformo a minha carga de trabalho, ela se adapta, tá? Um outro exemplo é que eu tenho aqui meus computers blocks com módulo de I/O acessando meu storage externo. Eu falo, não, meu storage lotou, em vez de eu comprar um outro storage, eu vou comprar um módulo de storage, espetar aqui, substituir esse módulo de bloco por um módulo de storage. Então minha nova carga de trabalho não vai usar mais o storage externo, né? Liberei espaço para outras coisas, e eu vou usar esse storage. Então eu tenho muito mais flexibilidade. Isso aqui, lógico, é para empresas maiores que têm muitos servidores e precisa de muita flexibilidade quando está criando novos servidores. Então é um bloco de Lego para você montar. Vamos dar uma olhada na cara dele aqui. Então, pense que é um Blade, tá? Só que em vez de ter aquelas 8 lâminas, eu tenho apenas 4 lâminas. Pense que o Blade, eu tenho lâminas bem definidas, né? 1, 2 ou 4 processadores com memória e storage externo. Aqui não. Eu tenho microservers, eu tenho lâminas baseadas de I/O, eu tenho lâminas com discos SSD, eu tenho lâminas focadas em storage. Então muitas dessas lâminas têm processador, disco e memória. E essa lâmina aqui, por exemplo, é exclusiva de storage, ok? Tá, vamos ver um pouco mais a arquitetura. Então, a arquitetura é baseada nesse chassi, que é o chassi FX2, né? E eu consegui empilhar quantos eu quiser para crescer isso, né, além desses 4 slots aí, ok? Aqui tem os dados do FX2, tá? Eu não vou ler, né? E aí a gente começa a falar de alguns módulos. Primeiro, o módulo FD, o módulo FD322, que é o módulo de storage, tá? Ele já vem aqui com os discos, que eu posso popular os discos dele. Você abre ele como uma gaveta, né? Eu não tenho um slide aqui, mas você abre ele e enfia os discos de lado, fecha a gaveta, pronto, você tem um storage
no seu Blade com muitos discos, ok? E você pode colocar quantos módulos de storage quiser. Tem um cliente que colocou, por exemplo, aqui, ele colocou um módulo de servidores e 3 módulos de storage recheados de disco, tá? Okay? Os módulos de computação tradicional, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um FC430, que é análogo ao T430, é o R430, o M430 que vocês viram na linha anterior, tá? E eu consigo, ele tem, eu uso a metade de um módulo, então eu consigo colocar até 8 em um chassi FX2, tá? Lógico, talvez não faça sentido colocar só módulo de processamento, mas aqui o ideal é misturar coisas, né? Mas aqui é só um exemplo de como é que ficaria a carinha de um módulo de FX2 se você colocasse 8 FC430, ok? O FC630, que é análogo ao T630, análogo ao R630, análogo ao M630 de Blade, né? É um módulo que usa já um slot inteiro de FX, então eu consigo colocar 4 para cada chassi FX2, tá? E ele vai ter aquele processamento que vocês viram lá de 1.5 tera e até 2 processadores de 18 núcleos cada um desses 4 aqui, ok? O 830, então, já é um módulo da terceira geração, ele já vai chegar a 48 DIMMs com 3 tera, usa uma lâmina inteira, então eu consigo colocar 2 830 num FX2 aqui, tá? E os módulos de microserver, né? Então, o que são os microservers? São servidores direcionados, por exemplo, a servidor web. Então, como eu disse, em vez de você gastar dinheiro virtualizando, compra esses módulos aqui. Esses servidores web são muito baratos. Por quê? Porque eles usam processadores Intel Atom, que é ótimo para um servidor web pequeno, e eu consigo colocar em 2 usos 16 servidores deles. Então, muitas vezes eu preciso de uma carga de trabalho que eu balancear entre 16 servidores web. Está aí uma solução bem interessante, preciso colocar apenas um balanceador, que pode ser baseado em software, esse balanceador, né? E aí eu consigo atender em 2 usos até 16 servidores web. Okay? Bom, gerenciamento. Com tudo isso de servidor, eu preciso ter um gerenciamento, então qual que é a visão? A visão é baseada em 3 pilares. Tem que ser simples, tem que ser eficiente e tem que garantir a disponibilidade do ambiente. Então vamos falar sobre as soluções de gerenciamento da Dell. 4 focos, né? Deploy, implementar, atualizar, ficar monitorando e manter. Então eu tenho aqui todos os conjuntos de software, tá? Então, por exemplo, o Open Manager, né? Que roda com um hardware chamado iDRAC, que está dentro dos servidores, tá? Eu consigo integrar isso com um serviço de terceiro. Então, se você tem uma plataforma baseada em BMC, ou Microsoft, ou VMware, eu consigo fazer plugins para que dessas plataformas você consiga enxergar o hardware da Dell, ok? Então, por exemplo, o vCenter, eu tenho um plugin lá no VMware, no vCenter, que dentro do vCenter eu consigo ver tanto o storage quanto os servidores da Dell, tudo numa única tela, tá? Então eu consigo integrar aqui. E eu tenho integração com os serviços da Dell, né? Que é o ProSupport Plus, esse serviço aí de troca de peças, né? E o Support Assist, que fica monitorando o hardware, quando dá um problema, já vem a peça aí que você está precisando, ok? Vamos detalhar cada um desses itens aí. Primeiro, o Lifecycle Management, né, que é um exemplo, né, do update. Tá? Ele está embarcado, né, o Lifecycle Management, tá, e ele vai garantir a atualização aí, da tua plataforma. Como o Lifecycle está integrado? Ele está integrado com iDRAC, né, que é um módulo, que é um chip que tem todas as placas. Tirando os servidores bem entry-level, qualquer servidor acima da linha 4, né, 430 para cima, 530, 630, eu vou ter um chip com iDRAC rodando, que eu integro no Lifecycle, por exemplo, e eu consigo garantir a atualização do servidor. Vamos ver isso com mais detalhes aqui. Então, primeiro, deploy, né, os 4 benefícios do Open Manager. Né? Então, imagina que eu tenha que fazer o deploy de 4 servidores, ou 5 servidores, ou 10 servidores. Né? Eu vou lá no primeiro servidor, configuro lá BIOS, memória, melhor configuração de discos, qual a ordem de boot, como é que vai funcionar a energia, se eu vou usar energia 100% ou se eu vou economizar,
um tempo de uso pequeno, enfim, eu faço tudo isso. Se eu fizer tudo isso, eu vou dar uns 100 cliques na BIOS, né? Eu posso terminar simplesmente gravando um arquivo XML, edito o arquivo XML se eu quiser fazer alguma autorização, uma política, coloco isso num pendrive e aí eu simplesmente com 2 cliques eu consigo configurar os outros servidores muito parecidamente, de maneira muito parecida, tá? Ok? Outro benefício do Open Manager é a atualização, né? Então, que eu comentei com você, é o Lifecycle Management, eu consigo atualizar drivers, firmware e BIOS. Então, por exemplo, eu posso configurar meus servidores para em datas específicas, ele rebuta, se conecta no site da Dell, faz as atualizações de firmware, BIOS e drivers e volta a funcionar. Se ele não voltar a funcionar, eu posso fazer o rollback, tá? E ele volta para a última configuração. Ou seja, eu posso deixar isso automatizado, garantindo que o servidor tenha os últimos drivers, os últimos firmwares. Alguém falaria, não vou fazer isso porque eu tenho um servidor só. Concordo, fazer um servidor só, o ideal talvez seria fazer manualmente. Mas para os grandes data centers que têm centenas de servidores e redundância do outro, você precisa ganhar flexibilidade, então isso é uma mão na roda, ok? Tá? Funciona muito bem. Tá? Monitoração. Então eu posso monitorar energia, performance e saúde dos meus servidores, né, por um plugin, né, do iDRAC, Lifecycle Controller, que fica monitorando o hardware do servidor. Por um plugin eu mando essa informação para os principais plataformas de gerenciamento. E agora a novidade, já tem suporte para o Nagios, ou seja, eu consigo monitorar o hardware desses servidores via Nagios, tá? Novidade isso. Manutenção. Manutenção é simplesmente, por exemplo, troquei uma placa-mãe do servidor. Onde estavam as configurações? Estavam lá na BIOS da placa-mãe. Coloquei a placa-mãe nova e aí, como é que eu vou configurar tudo? Então eu consigo fazer backup de tanto das configurações, né, quanto das imagens de BIOS, firmware e drivers, né, eu consigo guardar tudo isso num repositório. Então se eu trocar meus servidores, eu consigo falar, ou se alguém fez uma configuração errada, eu consigo voltar à configuração que eu salvei lá, que eu guardei no repositório. Então, muito interessante fazer backup das configurações e backup das imagens, tanto de BIOS, quanto de firmware, quanto de drivers dos meus servidores dela. Tá? Com todos esses benefícios, aqui estão alguns números de economias, né? São itens que foram levantados. Né? Então, muitos softwares de gerência de hardware tiveram economia, por exemplo, porque eu não preciso mais comprar o plugin para o hardware para ficar monitorando o hardware daquele servidor. Como eu uso o próprio plugin da Dell, o plugin informa a plataforma e aí você não precisa gastar com os plugins. Então, em alguns casos, né, quando a gente fala de BNC, a gente pode estar economizando até $250 por servidor. Tá? Isso é bem interessante. Tá? Para capturar, por exemplo, a configuração do servidor e replicar no outro, né, você precisaria entrar em até 100 itens, né, 100 cliques para você copiar a configuração. Muito trabalhoso. Então, com aquele XML, eu consigo capturar a configuração XML e levar para outro servidor. Tá? Eu vou mostrar aqui um vídeo, né, sobre algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. O primeiro item que a gente pode fazer é o iDRAC QuickSync. Então imagina que você está estão me ouvindo? Estão me ouvindo, ok. Imagina que vocês estão num data center, tem um servidor lá R730 e vocês precisam atualizar alguma coisa nele, né? E você está lá no data center e só está com o seu telefone, não está com notebook, não está com nada, né? Então vamos dar uma olhada aqui como que esse usuário, esse administrador, ele vai alterar a configuração aí desse servidor aí, ele vai alterar uma configuração do iDRAC. Veja o vídeo.
Só uma observação, no final do processo, né, voltando aqui, né, ele fez toda a configuração local no mobile dele, e aí no fim ele fez a sincronização com o servidor, ok? Então só para comentar aí, né? Bom, então voltando, tá? Essa aí faz parte das novidades de gerência, o Open Manager Sync Tool, que é o que vocês acabaram de ver, tá? Aqui alguns clientes dizendo que o iDRAC e o Open Manager são ferramentas importantes para gerenciar os servidores dele, né? E vamos falar agora a última parte, né, que é a parte de energia e resfriamento. Primeiro item, né, controle e monitoração de energia. Então, todas as fontes, ventiladores, todas as peças dentro de um servidor Dell geração 13 tem BIOS, tem chips para controlar, e até as fontes têm a sua própria firmware, né? Por que tem isso? Porque eu preciso monitorar a energia, então isso aí é o começo da internet das coisas, né? Então dentro do próprio servidor Dell já existe inteligência, os sensores e os diversos componentes conversam entre si para entender como é que está a temperatura, e aí eu consigo alterar a velocidade dos ventiladores para dar sempre a melhor temperatura para aquele componente e, ao mesmo tempo, economizar energia caso o ambiente esteja muito resfriado e o servidor não esteja sobrecarregado. Tá? Então, eu consigo monitorações de energia com precisão de até 1%, ou seja, isso vai se refletir quando eu coloco dois servidores, um da Dell e um do concorrente, o da Dell efetivamente vai gastar menos energia, com certeza. Tá? Então, essa é a mensagem, menos gasto de energia. E na outra ponta, o Dell Fresh Air se eu tiver um ambiente e o meu ar-condicionador pifar, fique tranquilo, seus servidores Dell, desde que um ambiente não chegue a 40 graus, seu servidor Dell não vai correr nenhum risco. E mesmo que chegue a 45 graus, mais ou menos por até 3 dias, você não vai ter grandes problemas. Então, mesmo até 45 graus, o máximo 1% do ano, que dá 3 dias e meio, você pode ficar tranquilo. Isso é o Dell Fresh Air 2.0, que está disponível em toda a linha. Já existia o Dell Fresh Air nos equipamentos da geração anterior, mas na geração 13 ele está melhor, ok? Prêmios, né, para completar a apresentação, está dando 1 hora agora, são mais de 170 prêmios, então qualquer revista que você abre, você vai ver que Dell está sempre sendo muito elogiado, né, então está aí sobre as análises e classificações, né. Aqui alguns depoimentos, né, eu não vou ler os depoimentos, mas aumentar a performance de 30% a 40% com o Dash Cache, mais cores e mais memória na geração 13, aceleração de aplicações críticas com 100 Dash Cache e assim por diante, tá? O iDRAC QuickSync que vocês viram aí, esse cara tem um monte de servidores no data center dele, e aí ele precisa entrar no data center, leva só o telefone dele e consegue atualizar, se tiver que fazer algum ajuste nos iDRACs, ok? Sobre especificamente alguns servidores da 13ª geração, que são o R730, o R730XD e o T630, eles já estão sendo avaliados, né? É um servidor muito novo, então tem pouca, né? Então você tem algumas análises, inclusive falando no VMware vSAN, que é aquela evolução do storage como o storage local, né? Então você vê tem muita mudança aí nessa 13ª geração e muitos elogios aí, tá, ok? Sobre o Vertex também, muitos elogios, tem muita gente nos procurando dizendo, nossa, isso é o que eu precisava, instala um VMware, consigo manter minha empresa inteira com 3 lâminas e deixo uma 4ª lá de stand-by, super tranquilo, adorei a solução, preço muito competitivo, o pessoal está adorando a solução, tá? Principalmente negócios pequenos e médios, tá? E o último slide, o Forbes falando que o Lifecycle Management, né, que vocês viram alguma coisa, é a joia da coroa da Dell, está muito bom nessa 13ª geração, enfim, e é isso, tá? Bom, antes de passar para perguntas e respostas, esse slide aí mostra algumas soluções da Bravo,
Então, rapidamente, Riverbed Steelhead, otimização de um ano, nós somos parceiros Gold da Riverbed e podemos entregar o Steelhead, que é uma aceleração da comunicação entre matriz e filial. Né? As soluções Dell SonicWall, Next Generation Firewall, nós somos também um top 3 vendedor de Dell SonicWall no Brasil. Tá? Ano passado vendemos aproximadamente algo entre 300 firewalls por aí. Né? Enfim, uma solução muito interessante. Você está precisando de um firewall, Next Generation Firewall, com um custo muito bom, performance muito boa e um nível de segurança também altíssimo. Né? As soluções Dell, a gente vende e suporta toda a linha de servidores Torre, Hack, Blade, Vertex, FX, Cloud e os Storage Ecologic Compliant da Dell. Tá? Em relação a VMware, nós também somos certificados Enterprise VMware, projetos de virtualização de servidores e projetos de virtualização de desktops. E agora, os projetos de virtualização de storage com storage local. Segurança, a parte de antivírus, temos soluções de Kaspersky Endpoint Security, que além de ser um antivírus, também é uma plataforma de gerenciamento de desktops. Se você está procurando inventário, distribuição de software, o Kaspersky também já faz isso. E a parte de antivírus para ambiente virtualizado, com redução de custo, redução de carga de antivírus nos servidores. Então, é uma solução de antivírus para rodar no seu ambiente virtualizado. E para completar, soluções de Barracuda, 3 soluções. Primeiro, anti-spam. Segundo, backup em disco e nuvem. Tá? E terceiro, arquivamento de e-mails. Tá? Então, algumas soluções. Se vocês quiserem agora clicar, não vai dar para clicar nos links, mas copie esses links aqui. Ó, entre na página da Bravo e lá vai ter esses ícones para acessar as redes sociais. Sigam, são redes ativas, a gente tem uma média de 5 posts por dia em cada rede, sempre com assuntos bem interessantes. Para entrar em contato, aqui estão os contatos e vamos às perguntas e respostas. Eu estou com uma tela aqui muito pequena, deixa eu ver se eu acho aqui as perguntas. Vamos lá. O serviço suporte assist é cobrado à parte? Sim, então o José Miguel fez a primeira pergunta. O serviço suporte assisting é cobrado à parte? Sim, ele é cobrado à parte. Ele não é caro. Tá? Na hora que você estiver cotando o servidor, fala, olha, eu quero para o suporte, com o suporte assisting, quanto que é? O pessoal do comercial vai passar a proposta com o suporte assisting. Mas assim, a maior parte das pessoas, como o servidor é muito confiável e você acaba usando esse serviço muito raramente, né, o preço é um preço que as pessoas falam, olha, eu não achei, pelo valor que ele traz, é um preço muito bom. Tá? Então, o feedback que eu tenho dos clientes é que é um preço muito bom. José Miguel, pela curiosidade, como pronuncia o meu nome? Meu nome é Roberto Neigenfeld. Roberto Neigenfeld, eu sou descendente de alemães. Tá? Ok. José Miguel perguntou o que significa as siglas SAN e DAS. Eu já respondi. Né? José Miguel, vai ter uma ideia de market share da Dell no Brasil para servidores? No Brasil, hoje existe, atualmente, a IBM praticamente deixou, né, largou, quando a gente fala em servidores, e fala servidores x86 rodando processadores Intel, a IBM saiu desse mercado e está entregando esse mercado para a Lenovo. Tá? Então, existe uma troca aí. Né? A HP continua com o mercado dela, tá? E a Dell continua com o mercado dela mais ou menos inalterado. Tá? E a Dell. Quando a gente vê market share Dell e HP, a gente vê o market share da HP um pouco maior. Tá? Alguma coisa entre 35% para Dell e 40% para HP. Tá? Okay? Isso é a realidade hoje. Tá? Quando você olha para IBM e Lenovo, elas duas hoje estão com 10%, 15%. Tá? Essa situação aí. Okay? Respondendo a pergunta de vocês. Tá? Do José Miguel. José Miguel, mais uma vez, a própria Dell tem algum aplicativo tipo Glare Utilities para administrar arquivos duplicados? Não, não existe isso. Tá? Tem que optar por essas ferramentas aí mesmo. Né? A própria Dell tem algum aplicativo... Tá. Para SSD, fragmentação,
o SSD tem uma característica, né? Primeiro, a fragmentação no SSD vai impactar muito pouco. Segundo, o SSD é um disco que você tem que pensar ele de uma maneira diferente. Ele tem tempo de vida. À medida que você vai usando o SSD, certas partes deixam de funcionar, ele realoca isso automaticamente, você não precisa se preocupar, mas ele vai diminuindo com o tempo, né? Então ele tem tempo de vida. Então, você fazer uma fragmentação num disco SSD, você vai diminuir o tempo de vida dele. Tá? É isso. Mas é muito crítico? Não. Os discos SSD, para servidores, ele vai ter um tempo de vida maior. Né? Então, essa tecnologia não é tão impactante. Mas, para notebooks, as tecnologias mais simples, mais baratas de SSD, elas têm um tempo de vida menor. Tá? Então, não desfragmente discos SSD. Legal. Eu acho que terminaram as perguntas. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tá. O tempo de vida de SSD vai variar muito conforme sua utilização. Se você pegar o SSD mais barato, colocar num disco e fizer operação intensiva de leitura e gravação, ele pode chegar a durar 2 anos, por aí, tá? Nos casos piores. Tá? E essa duração também é muito aleatória. Tem um componente aí de sorte aí, né? Quem mexe com tecnologia há muito tempo atrás, tem um outro componente de história de sorte muito interessante, que é as telas LSD muito grandes vinha na garantia que, olha, eu posso ter 1, 2 ou 3 pixels estragados, né? Vinha o próprio fabricante, nas letras miúdas, vinha isso. Era uma tecnologia que não conseguia garantir que 100% dos pixels das telas LSD estavam perfeitos. Então, se você olhasse os seus monitores LSD há um tempo atrás, você via alguns pixels vermelho, amarelo, mas isso aí estava na proposta do produto. Tá? Então, tá. O Nelson, obrigado Danilo, aí, é um prazer poder ajudar. O Nelson, como por exemplo, apresentar a apresentação. A apresentação está disponível para download. Entre na página da Bravo, você vai ver lá os ícones de rede social, o ícone do SlideShare. Clica no ícone do SlideShare, você vai ver todas as apresentações da Bravo. Em relação a essa apresentação, eu vou terminar a gravação agora, vou disponibilizar num Dropbox e vou mandar o link para vocês nos próximos minutos, se você receber a comunicação aí. Então você vai ter 2 maneiras. O PPT puro, lá do SlideShare, e vai receber um link Dropbox com a gravação do webinar com voz, ok? Pessoal, espero que vocês tenham todos gostado. Por favor, aí, só queria feedback, onde que a gente pode melhorar. Alguém tem alguma sugestão de melhoria? O som estava bom, a apresentação, o ritmo, como foi? Alguma crítica? O SlideShare, o ícone é esse aqui, tá? Se alguém quiser saber. São Paulo perde hoje. Cara, eu sou São Paulino, eu espero que não, mas está difícil. Principalmente quando o Corinthians não está ganhando mesmo, né? Está complicado. Obrigado pelo webinar, mas seria possível alguma amostra da produtividade real? Linderval, eu não entendi a sua pergunta. Talvez ficou fora do... Pode fazer reformular a pergunta, por gentileza? Entendi. É um exemplo de melhoria, uma produtividade real, um demo. Eu entendi. Sim, na próxima slide a gente vai fazer um demo ao vivo. Eu vou pegar alguns servidores Dell, real, vou navegar neles e mostrar para vocês. Excelente sugestão, Linderval. A gente vai fazer isso num próximo webinar. Ok. Tá. Alguma amostra ainda? Mostrar em alguma empresa, a gente pode acessar alguns equipamentos disponíveis para download. Tem os laboratórios que a gente tem acesso, a gente faz a demonstração. Ok. Bom, é isso. Sem mais perguntas, agradeço o tempo aí de todos. Terminamos o webinar em 1h10. Agradeço a todos. Boa quarta-feira para vocês. Até mais.